Você sabia que para cada tipo de olho, pequeno, grande, etc., você precisa usar um mapping diferente para ressaltar e deixar o olho da cliente mais bonito? Nesse vídeo eu vou ensinar e fazer junto com vocês o mapping mais usado de todos, o mapping boneca. E para quem ficar até o final, tem uma surpresa que eu nunca vi por aqui. Vem comigo! Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você encontra tudo sobre extensão de cílios e beleza. Bem, hoje nós vamos falar sobre mapping de extensão de cílios, mais exclusivamente sobre o mapping boneca. Mas antes de fazer na prática, vocês precisam saber que o mapping de cílios funciona como se fosse um mapa dos olhos da cliente, onde nós iremos identificar o tipo de olho da cliente e qual mapping se adequa melhor ao tipo de olho dela. O mapping facilita o processo da extensão de cílios, uma vez que com ele conseguimos ter a clareza dos tamanhos que vamos utilizar em cada parte dos cílios da cliente. Ou seja, antes da extensão, já sabemos os tamanhos que vamos utilizar no canto interno, no canto externo e assim por diante. Isso facilita e agiliza muito a extensão, então não pode faltar. E para quem é indicado e quando vamos usar o mapping boneca? O mapping boneca, ele é indicado principalmente para aquelas clientes que têm o olho pequeno, pois ele tem o efeito de abrir e aumentar o olhar, além de ser muito útil para quem tem pálpebra caída. Tem gente que a pálpebra superior é mais flácida e acaba caindo sobre os olhos. E no mapping boneca podemos disfarçar essa pálpebra e a cliente vai ficar muito feliz. Também para quem tem olhos orientais mais puxadinhos e gostaria de arredondar os olhos. E para quem não é indicado o mapping boneca, meninas, anota aí. Pessoas com olhos grandes, porque vai dar a impressão de ser maior ainda e não vai ficar legal. Olhos redondos também não é indicado usar o mapping boneca, porque vai dar a impressão de mais redondo ainda, uma bola, e nossa, não vai ficar legal. Então, para esses dois tipos de caso, não use jamais. Então agora que você já sabe em qual situação devemos utilizar o mapping boneca, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Não se esquece também de me seguir no Instagram. Eu posto dicas e conteúdos todos os dias sobre extensão de cílios que vão salvar a sua vida. Vamos lá! Então eu vou começar apagando aqui a lousa para eu desenhar junto com vocês um olho pequeno. Então meninas, o olho pequeno é aquele em que a íris não fica totalmente visível. A pálpebra superior e a pálpebra inferior vão cobrir um pouquinho dessa íris. Olha, estão vendo? Ela não fica totalmente exposta. Então, o primeiro passo é você identificar o tipo de olhar da sua cliente, tá? Feito isso, você já vai identificar o tipo de mapping ideal para fazer no olho dessa cliente. No mapping boneca, nós vamos dar o efeito de aumentar o olhar da cliente. E para isso, nós vamos utilizar no canto interno e no canto externo tamanhos menores. E o ponto mais alto vai ser bem no centro do olho. Então nós vamos marcar o início e o final da íris. E esse vai ser o nosso ponto alto bem no centro, como por exemplo um tamanho 12. E então a gente vem diminuindo para os cantos interno e externo. Por exemplo, o 11, o 10, o 9 e o 8. Aqui no canto externo. E vindo para o canto interno, nós também vamos diminuir para o 11, para o 10, para o 9, para o 8 e para o 7, ou o menor tamanho que você tiver. Porque anota aí, quanto menor o canto interno, mais bonito e mais acabado o seu trabalho vai ficar. Então esse, meninas, é o mapping boneca. Ah, Larissa, mas eu posso utilizar o tamanho 13 ou o tamanho 14? Pode sim. Vou desenhar aqui para vocês verem como que vai ficar, porque vocês vão ter que ir diminuindo até chegar no tamanho 7. Aqui na íris do olho vai ser o tamanho mais alto, como por exemplo o 14. Para o canto externo, você vai diminuindo para o 13, para o 12, para o 11, para o 10, para o 9... até chegar no tamanho 8. E para o canto interno, você vai fazer a mesma coisa até chegar no menor tamanho que você tiver, como por exemplo, o tamanho 7. 10, 9, 8 e o 7. Uma outra dica para quem quer usar tamanhos muito grandes, eu, por exemplo, utilizo até o tamanho 13 e em alguns casos, porque tamanhos muito grandes pode pesar nos cílios natural da cliente e causar a queda prematura deles. Por isso eu evito e você também deveria.
Agora outra coisa, Larissa, eu não tenho tamanho 6 ou 7, a minha caixinha começa a partir do 8, aí não tem saída, se você só tem esse, vai esse mesmo, mas lembre-se, quanto menor o canto interno, mais bonito o trabalho vai ficar. Outra coisa, se a sua cliente tem a sobrancelha bem rente aos olhos, você pode diminuir o tamanho do ponto alto para não ficar pegando na sobrancelha dela e incomodando. Vou mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui e vou utilizar o tamanho 11 como ponto alto. Então, vou marcar o começo e o final da minha íris e utilizar o tamanho 11 como tamanho predominante, né? O tamanho maior. E vou diminuindo de tamanho para o canto externo, como por exemplo 10, o 9 e o 8. E para o canto interno, lembrando que a gente sempre utiliza o tamanho menor no canto interno que você tiver. E volto a falar, meninas, esse mapping, o mapping boneca, vocês podem utilizar para olhos pequenos, olhos orientais, pálpebra caída. Lembrando, meninas, que para pálpebra caída, evite utilizar a curvatura D, porque a curvatura D ela é muito acentuada e ela pode ficar encostando na pálpebra da cliente e fazer com que isso incomode a cliente. Então, nesses casos, dê preferência por utilizar a curvatura C. Então, olhem aqui o desenho. Conseguiram entender? Nessa área daqui até aqui, nós vamos puxar do chicote e somente acoplar o tamanho 7. Daqui até aqui, somente o tamanho 8. Daqui até aqui, somente o tamanho 9 e assim por diante, para dar o efeito boneca. Esses são os tamanhos dos cílios que a gente vai utilizar. E não pode esquecer, tá? E tem que seguir o mapping para os seus cílios ficar perfeito. Agora, somente para quem ficou até o final do vídeo, nós vamos fazer o mapping boneca na modelo para você ver como é na prática e no dia a dia. Meninas, então agora eu vou começar a fazer o mapping boneca na prática junto com vocês na modelo. E eu vou começar fazendo uma linha no final dos cílios dela, tanto no canto interno quanto no canto externo, para a gente saber até onde vai o nosso mapping, né? Até onde vai a nossa marcação. Vou colocar o meu dedo aqui no meio do olho dela, para a gente fazer o ponto mais alto, o tamanho predominante, que eu vou utilizar, nesse caso, o tamanho 11 como tamanho predominante. É um exemplo que eu tô dando para vocês de como fazer o mapping boneca, tá? Então, eu vou utilizar o tamanho 11 como tamanho maior. Indo para o canto externo, eu vou diminuir para o tamanho 10, o tamanho 9 e o tamanho 8, até finalizar, né, até a minha marcação do canto externo. Lembrando que o mapping boneca, a gente utiliza o tamanho maior, o tamanho predominante, no meio do olho da cliente e a gente vai diminuindo de tamanho, tanto para o canto interno quanto para o canto externo. Agora, vindo para o canto interno, eu vou diminuir de tamanho até o menor tamanho que você tiver, né? No caso aqui, eu tenho até o tamanho 7. Então, eu vou utilizar do lado do 11 o tamanho 10, do lado o tamanho 9, do lado o tamanho 8 e no comecinho do olho eu vou utilizar o tamanho 7. Então, esse, meninas, é o mapping boneca, que o tamanho predominante é no meio do olho, né, no meio da íris da cliente, entre o final da íris e o começo da íris, você utiliza o tamanho maior, o tamanho predominante, e ele vai diminuindo de tamanho tanto para o canto interno quanto para o canto externo. Meninas, e aí, o que vocês acharam do vídeo? Comentem aqui pra mim se vocês gostaram, se aprenderam, se ficou alguma dúvida ou se você ainda tem alguma dificuldade sobre mapping. E pra quem quiser dar o próximo passo e trabalhar com extensão de cílios, assim como eu, vou deixar o link do meu curso de extensão de cílios aqui na descrição. Nele, eu ensino 13 técnicas do básico ao avançado. Tem suporte VIP comigo no WhatsApp pra você tirar as suas dúvidas e enviar os seus trabalhos pra eu analisar e ainda tem certificado. Corre lá e te vejo no próximo vídeo. Beijo!